Em nosso Congresso de Educação Católica aqui em Sorriso, eu discorri sobre a realidade, aquela que um Papa chamado Leão XIII dizia, de que uma pessoa às vezes pode, enganada por falsas ilusões de bem, pode se desencaminhar na vida, justamente porque tem uma ilusão de um bem. Então às vezes a gente vê, mas não enxerga. Está ali à nossa frente, mas não enxergamos, como os discípulos de Emaús não enxergaram o Mestre no meio deles, só depois, quando ele partiu o pão, é que conseguiu reconhecer. Então existem realidades que não são aparentes e que precisam então de um auxílio na educação para que ele possa enxergar além. Então minha exposição era sobre mostrar as coisas reais e não recortadas, não ideologizadas, não determinadas por certas políticas, o que fosse. Não, a gente ajudar a criança a desenvolver aquilo que o padre Leonel Franca, grande educador brasileiro na década de 30, ele vai apresentar, mostrar sobre a influência do educador junto ao aluno, que é fazer com que ele forme a alma do educando. Porque, segundo ele, a alma da educação é a educação da alma. Então, nós estamos formando o homem por inteiro. E, como estamos falando de inteligência, estamos falando da alma, de uma potência intelectiva, de tudo aquilo que o homem é e que ele ainda nem conhece. Ele não conhece, não tem todo o conhecimento da dignidade da sua natureza dentro dele, de sua imaginação, de sua memória, de tudo que ele compõe a sua alma. Então, a gente tem que cuidar de tudo que chega a uma criança, porque aquilo vai ficar impregnado, vai formar as ideias. Dessas ideias, a vida, os hábitos, os costumes, os entretenimentos, os relacionamentos serão determinados por trás daquelas imagens, as ideias que nós devemos tomar cuidado, que ideias queremos comunicar às crianças. Através dessas ideias nós vamos ver o que é que nós vamos proporcionar a elas. Vamos proporcionar apenas a coisa em si, recortada? Vamos colocar a coisa desconstruída? Ou vamos colocar ela com a totalidade? E a totalidade, então, é ajudar ela a perceber uma realidade que às vezes não está aparente, está para além. Então, a exposição minha era para ajudar as pessoas, então, a refletir filosoficamente que nós, para recuperarmos uma verdadeira educação, temos que recuperar toda uma verdadeira antropologia do ser humano. Espero ter ajudado também nesse evento. Nós estamos diante de um processo que nós podemos chamá-lo de secundarização da sociedade. Bem, no que consiste esse processo? Ele basicamente consiste no fato de que a sociedade, todas as suas estruturas, todas as suas instituições, todos os seus grupos assumirão comportamentos típicos de uma estrutura secundária. Usando um exemplo concreto de uma empresa. Todo este processo, ele repercutirá na anulação da família e, portanto, cada vez mais e mais, nós não teremos grupos, instituições nos quais nós podemos confiar, e esse processo de atomização causa então toda uma vulnerabilidade das pessoas perante sistemas cada vez mais e mais agigantados. Tudo isso terá o seu arremate final no desenvolvimento de novas tecnologias que serão aquele grande fio condutor da própria educação. Assim, a educação do homem não será mais a educação de um sábio, a educação de um ser humano, enquanto pessoa cívica, enquanto pessoa com responsabilidades perante uma comunidade e perante uma família. A família e a comunidade, elas tendem a desaparecer. E tudo será tomado por um sistema único, onde esse sistema único, ele determinará aquilo que os indivíduos que estiverem nele incluídos deverão fazer, pensar ou buscar. E todo esse processo nós podemos chamá-lo de secundarização da sociedade. Todas as estratégias de promoção de políticas do passaporte sanitário, elas tendem a criar a grande estrutura sobre a qual será depois desenvolvido esse sistema totalitário.
Olá, meus queridos, meu nome é Luiz Dantas, nós estamos aqui no Congresso de Educação Católica aqui no Mato Grosso, na cidade de Sorriso. Eu acabei de fazer a palestra onde eu tentei abordar a influência das ideologias no sistema educacional formal. Isso foi um movimento que ocorreu ao longo de várias décadas, um pouco mais de um século, digamos assim, de alguns séculos, na verdade. E aí eu tentei expor algumas ideias relacionadas a este movimento, quer dizer, como se deu este movimento, esta ocupação por parte das ideologias do sistema educacional formal, com a finalidade de subverter, com o propósito de subverter a finalidade genuína da educação e, com isso, moldar, desse certo modo, toda uma estrutura social e, consequentemente, toda uma mudança antropológica, mudança social, mudança do comportamento, mudança de critérios, de princípios e de valores. E é isso que vem acontecendo pelo menos há um pouco mais de 100 anos aí, tá bom? Então essa foi a minha tentativa, esse foi basicamente o cerne da minha reflexão, e eu espero que eu tenha conseguido lançar essas luzes, essas poucas luzes, um pouco tempo que nos é concedido, na mente e no coração das pessoas, de modo que eles possam entender um pouco mais o que é que está acontecendo nas escolas dos seus filhos. Então foi isso daí. Grande abraço a todos. Os pais precisam influenciar, pais, professores, têm que influenciar bem os seus filhos, não apenas como uma música de entretenimento, mas que leve o conhecimento daquilo que você está escutando, principalmente os princípios que são melodia, ritmo, harmonia, timbre, tessitura, forma. Então, tendo um bom conhecimento desses conceitos, desses princípios, aí vamos então ouvir essa música com outros ouvidos. Então, chegar ao deleite através do conhecimento. Então, primeiramente, ter essa compreensão de como também os revolucionários, aqueles que utilizam a música para atingir diretamente a pureza das crianças. Então, sabendo que rebaixar não somente as crianças, mas também os adultos aos níveis mais baixos dos seus instintos. Então, a importância do conhecimento desses princípios, da melodia, do ritmo, da harmonia, o quanto que eles influenciam na nossa alma. Então, a ordenação da nossa alma passa também pelos sentidos e também pela música, aonde, escutando, nós vamos saber distinguir muito bem aquilo que faz o bem ou aquilo que faz o mal para a nossa alma. Ou seja, a aquisição também das virtudes através da música. Essa foi então assim, a primeira parte, que depois eu vou estar falando sobre aquilo que causa uma boa formação musical, dando alguns exemplos sobre isso ainda no segundo momento. Então, pessoal, minha ideia aqui no evento foi a de abordar um pouco da história do marxismo no Brasil, a partir de um apanhado cronológico, citando a recepção dessa teoria no mundo intelectual, existencial, biográfico de alguns notáveis. Quis fazer algumas provocações em que esse tema é colocado como objeto de indagação. Entendo que é uma discussão importante, o tema é complexo, demanda diferentes estudos, e tenho provocado os meus alunos para que consigam superar a mera opinião, que consigam fugir de intelectuais, professores de um livro só, que consigam de fato compreender que pelo menos essa passagem da nossa história ela é complexa, ela ainda vive, e uma vez que é uma passagem viva, nós ainda lidamos com esses efeitos efêmeros. Então, minha tentativa foi a de deixar um pouco desses efeitos de lado, e aí tentei contextualizar um pouco desse mundo complexo das ideias, com marxianos, marxistas, marxólogos, dentro desses itinerários que compõem a história do Brasil durante o final do século XIX e desenvolvimento do século XX. Então, em síntese, é isso que eu basicamente abordei. Obrigado.
Olá, então estive aqui no Congresso de Educação Católica na cidade de Sorriso e fiz uma exposição sobre as raízes das revoluções que ocorreram ao longo dos últimos 500 anos, que fizeram com que a nossa sociedade entrasse em uma desordem totalmente social, política, cultural e espiritual. Essas 4 revoluções foram a Revolução Protestante, a Revolução Francesa, a Revolução Comunista e a Revolução Sexual. Cada uma delas estão concatenadas e cada uma delas foi ampliando essa ideologia revolucionária que está aí cada vez mais presente dentro da educação, dentro das escolas, dentro das universidades, dentro da mídia, e até mesmo às vezes dentro da igreja. Então, o objetivo foi fazer com que as pessoas entendessem as raízes históricas de cada uma delas.